Bora lá? Salve, salve. Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é um assunto que eu vi um coach falando que um homem para casar ele tem que bancar tudo. Bancar tudo, e o homem que ganha um salário mínimo, ele na verdade ele nem homem é. Cara, eu gosto de observar a situação do meu país, da minha região. Eu sou adepto à história. Sempre gostei da história, de entender o porquê das dinâmicas das culturas diferentes e a questão das classes, os problemas que temos no nosso país. Um coach chegar para dizer que hoje o homem tem que bancar tudo e que o homem só é homem se ele ganhar muito mais do que um salário, ele simplesmente é um desonesto intelectual, mau caráter e, ao mesmo tempo, ele quer aparecer. Cara, essa questão de um homem ter que bancar tudo em casa é uma questão do século passado. Por que do século passado? No século XX, a maioria das esposas trabalhavam, né, mas em casa, cuidavam dos filhos, né? E o marido tinha o trabalho pesado. A maioria dos trabalhos era totalmente diferente de hoje, né? Eram trabalhos realmente pesados, diferente de hoje, trabalhar em escritório, enfim, essas pessoas que trabalhavam num trabalho que não é braçal, né? Era poucas naquela época, diferente de hoje. Então a dinâmica da sociedade, com o tempo, tudo mudou. Vieram os direitos, até porque eu sou de uma época que eu me lembro que a maioria dos empregos que as mulheres tinham no século passado, nos anos 90, 80, era enfermeira, professora, eram coisas psicólogas, eram trabalhos totalmente diferentes de hoje. Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, advogada, juíza, médica, arquiteta, pedreira, sei lá, o que ela quiser ser. Mas antigamente, praticamente, se tinha um trabalho específico para a mulher. E a diferença do que ela ganhava para o homem era abissal. Não só isso, a diferença de como o salário era naquela época, as coisas eram muito mais fáceis. Para você ter uma ideia, eu me lembro que eu conversando um dia com meu pai ia comprar uma casa onde ele comprou hoje, ele ia comprar em outro local, só que ele botava o dinheiro na poupança e rendia, só que teve aquele crapo lá daquele Fernando Collor, né, que congelou as poupanças, ele perdeu tantos cruzeiros na época. E ele dizia também que se trocava terreno por televisão por terreno, um carro, enfim. A dinâmica da sociedade era totalmente diferente. O valor, minha mãe dizia que meu avô dizia que comparava a gasolina como se fosse. Tá preço de gasolina, porque a gasolina era tão barata na época. Preço de gasolina. Então mudou de um século para o outro. A gente sabe quanto é que tá a gasolina hoje. A gente tinha uma vida totalmente diferente. Não se comprava água mineral, era filtrada, né? Enfim, a dinâmica mudou completamente. Então hoje, a mulher, eu não estou dizendo que ela é obrigada, mas a grande maioria das mulheres hoje tem que ajudar o marido. Porque o marido sozinho, ele não consegue sozinho
pagar, às vezes, o aluguel, o carro financiado, a escola das crianças, um plano de saúde e a feira e ainda lazer. Então hoje é totalmente diferente de antigamente. E a questão de você chegar e chamar um homem de fracassado porque um homem ganha só um salário mínimo ou dois salários mínimos, cara, isso é a realidade do brasileiro. E eu não estou dizendo que essa realidade tem que ser frutífera na sua vida. Eu quero que você ganhe 5, 10, 20 salários mínimos, mas eu estou falando a realidade como é do povo brasileiro. Porque quando você fala isso, parece que o homem ele só fica com o ônus. O bônus é para a mulher. O homem ele tem que ser o bruto, o que se ferra, o que tem que aprender a ser homem. A carga pesada é dele. E ele não vai, ele só pode casar se ele tiver condições de arcar tudo. Não é assim. Por quê? Casamento é uma sociedade. Ambos querem casar, ambos querem construir uma família juntos. Entende? Então hoje, cara, eu não sei se é por conta da religião, que tem muita coisa impregnada nas pessoas, né? Porque fala-se do homem prover, e eu não estou dizendo, não estou tirando essa responsabilidade do homem, porém, não é só o homem. A dinâmica mudou, as coisas mudaram. Eu sei, na minha opinião, a grande maioria, eu prefiro ter condições de bancar a maior parte, mas não necessariamente tudo sozinho. Mas também, se eu estiver passando por uma dificuldade gritante e minha esposa puder bancar, por que ela não vai bancar? Então, assim, a gente está vivendo hoje a sociedade como se o homem, todos os problemas gerados e causados da sociedade foram os homens que criaram. Como não lembrar das soluções, né? Todas as ideias materiais e imateriais que temos, celular, telefone, carro, energia, tudo que você possa imaginar são ideias dos homens. Mas o homem hoje não tem valor. O homem hoje é tratado como se fosse, né? E o que eu fico olhando é a hipocrisia que são homens tratando homens como se não prestassem. E essa discussão que eu falo, eu não estou em nenhum momento falando mal da mulher nem denegrindo. Até porque eu amo mulher. A coisa mais importante é a mulher. A mulher mais especial da minha vida é a minha mãe. Não é nada com isso. Eu só estou dizendo que a hipocrisia e a lacração hoje, para aparecer, ela ultrapassa uma forma absurda. E às vezes não olham a realidade do brasileiro. Ah, Mauro, mas talvez o público dele não é essa galera aí de um salário mínimo 2. Mas ele fala numa rede social. A partir do momento que ele fala numa rede social, ele vai viralizar dependendo do que ele possa falar. Se ele quer falar para o público dele, ele fala numa palestra, ele fala num algum vídeo fechado. Então é isso, cara. A sociedade olha o homem de uma forma erradíssima. E, cara, a vida não tá fácil. A gente pode falar que, como eu sempre falo nos meus vídeos, pra gente melhorar a aparência, cuidar do shape, desenvolver na leitura, no intelecto, estudar, fazer um concurso público, enfim, ganhar grana. Mas a vida não tá fácil. Não está fácil, cara. Tem um rapaz que ele faz uns serviços comigo, ele é freelance, e eu fiquei muito triste ontem, sabe? Porque eu fiquei pensando, ele chegou lá para fazer um serviço, aí eu fui lá, falei com ele, ele tava chorando. E eu conversando com ele e tal, ele falando, não, é a vida, né, a situação, problemas internos, irmão, não sei o que e tal. É questão de dinheiro, de família e tal. Então, cara, não é assim.
não é fácil. E eu me senti muito sensibilizado com isso, porque eu me coloco no lugar dele, eu tenho empatia pelas pessoas. E os homens, eles são muito cobrados, cara. Muito cobrados mesmo. Você pode ter certeza absoluta. É o que eu estava conversando ontem, liguei pro meu pai, a gente conversou muito, e eu comentei com ele sobre isso. O homem sem dinheiro, cara, ele é tratado como se fosse um lixo. Ele é tratado como uma pessoa, o ser humano mais inútil possível. Tem pena de mulher, tem pena de crianças, de idosos, mas os homens, cara. E eu não tô me vitimizando, não. Isso só é a realidade. Por isso que eu falo aqui nesse canal pra gente cuidar da nossa saúde e cuidar das nossas finanças. Porque a vida não é fácil. E tudo que eu falo aqui também, você pode falar, pô, o Mauro tá falando das coisas que são difíceis, é a realidade. Mas eu não tô falando caos para vocês, eu só tô falando para vocês perceberem que a vida do homem não é fácil. O homem é julgado pelo que ele ganha, ele é julgado pelo que ele é julgado pela sua aparência, ele é julgado pelo que ele tem no bolso, ele é julgado pelo que ele fala. E tá tudo bem. Agora cabe a gente ter um discernimento e entender que não é bem assim, né? Não é bem assim como as pessoas acham que é. Tem muitos homens hipócritas que querem aparecer, querem lacrar e falam merdas. Por isso que eu não suporto coach. Não suporto coach. Religiosos também. Tem alguns religiosos, pô, que são perversos. Religiosos que falam de uma forma, mas não, na verdade eles não produzem nada, eles recebem dinheiro, né? Dos membros. Às vezes eles recebem dinheiros até desses caras que ganham um salário mínimo, que é fiel e dizimista, eles recebem. E ficam falando essas asneiras. Eu acho que é uma falta de caráter e hipocrisia dessas pessoas. Então, queria saber de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Valeu!